Pessoal, na nossa aula de ciências de hoje, eu vou fazer a revisão dos conteúdos para a prova, ok? Então, os conteúdos que vocês vão estudar para a prova, o ar, a pressão do ar, temperatura e unidade do ar, vento, ar em movimento, a água, estados físicos da água, ciclo da água da natureza, qualidade da água, tratamento da água e evitando o desperdício da água. Pessoal, eu vou deixar o roteiro, certo? Lá na plataforma, porque eu vou fazer a revisão aqui, mas eu deixo o roteiro lá para que vocês possam dar uma estudadazinha em casa, certo? Então eu vou começar falando sobre o ar, certo? Então eu vou só pontuando algumas coisas, vou lendo e pontuando algumas coisas. Eu não vou ler tudo porque senão vai se estender muito. São muitos conteúdos para ser estudados, certo? Então eu vou só falar sobre algumas coisas, ó. O ar. Mesmo que não possa ser visto, o ar é um componente do ambiente presente em quase tudo o que nos rodeia. Podemos percebê-lo ao respirar, entrando e saindo do nosso nariz, ao empinar a pipa, ou vendo as folhas de uma árvore balançando. Certo, pessoal? O ar, ele está presente em toda a nossa vida, não é porque a gente não sobreviveria se a gente não tivesse o ar. Se a gente não pudesse respirar, não teria como a gente sobreviver, certo? Então, o ar, ele deve ser puro, ele deve ser incolor, não tem cor, ele deve ser inodoro, não tem cheiro, e ele deve ser insípido, não ter sabor. Ele está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo, sim, em muitos lugares, certo? Ó, pessoal, a pressão do ar. A pressão do ar é conhecida como pressão atmosférica. Você já sabe que tudo que existe na Terra está envolvido pela atmosfera. Esse ar exerce pressão sobre a Terra e sobre tudo o que nela existe. Quando mergulhamos fundo em uma piscina, por exemplo, costumamos sentir um pequeno desconforto nos ouvidos, causado pelo aumento da pressão atmosférica embaixo da água. Interessante, né? Então, a temperatura e umidade do ar. Quanto mais quente fica a superfície terrestre devido à incidência dos raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. Né? Então, assim, pessoal, nós podemos medir a temperatura e a umidade do ar através do termômetro, certo? Eu vou dizer aqui, falar um pouquinho agora sobre o vento, certo? O vento, o ar em movimento. Ó, podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos, certo? Os ventos, eles podem ser classificados em fracos ou fortes, dependendo da velocidade, certo? Então, ó, aqui nós temos as definições de brisa, ventania e furacão. Brisa é aqueles ventos mais fracos e agradáveis. A ventania é o ar que se movimenta com mais força que a brisa. E o furacão, ele é formado por ventos muito fortes que podem causar destruição. Existem alguns aparelhos usados para indicar a velocidade e a direção do vento. Quais são eles, pessoal? São o anemômetro, biruta e o catavento, certo? Então, o anemômetro, ele mede a velocidade do vento. Ele é muito usado nos aeroportos. A biruta, ele é um instrumento cônico com a extremidade maior fixa em um aro e a extremidade menor móvel. Tem como função indicar a direção do vento, certo? E o catavento, ele indica a direção do vento, certo? Então, esse conteúdozinho do vento, ele é um conteúdo que a gente começou a ver lá na escola, certo? E terminou de ver aqui nas aulas online. Mas não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito bom de se trabalhar, certo? E também as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir falando que eu vou tirando, ok? Mas é importante que vocês estudem em casa o roteiro que a tia vai colocar, ok? Então eu vou falar um pouquinho sobre a água, que é os últimos conteúdos que a gente viu, não é? A gente passou durante todo esse tempo depois que a gente parou de fazer as revisões do mês de março, a gente começou a fazer falar sobre os conteúdos da água, não é, pessoal? Então, ó, a
A camada da água que envolve a Terra, ela é chamada de hidrosfera. Ela é formada por rios, mares, oceanos, lagos, cachoeiras, geleiras, represas e etc. Ó, pessoal, o nosso planeta aparenta ser construído por mais água ou terra. Se você der uma olhadinha no globo, ou então aqui na página 18 do livro, você vai ver que o planeta Terra ele é formado por mais água do que terra, certo? Mas nem toda parte dessa água é água potável, é água que a gente possa ingerir. A maioria dessa água é água salgada, certo? A água doce ela é em menor quantidade, ok? Então, ó, nós usamos água em nossas atividades diárias, como beber, tomar banho, lavar objetos da cozinha e roupas, preparar alimentos. A água é um elemento indispensável à nossa vida, né? Porque se não fosse água, assim como o ar, se não fosse água, a gente também não sobreviveria, né? Porque a gente precisa beber água para se hidratar, a gente precisa de água para tomar banho, para lavar roupa, para cozinhar alimentos, para tudo, né? Então, quais são os estados físicos da água? Os estados físicos da água são o líquido, o sólido e o gasoso, certo? A maior parte da água do planeta presente nos rios e oceanos está no estado líquido, certo? E a água em forma de gelo, como encontramos nas geleiras, apresenta-se no estado sólido, certo? Então, o gelo ele é a água no estado sólido. Enquanto o vapor da água presente no ar e nas nuvens são exemplos de forma gasosa, certo? Então, aquela água em forma de vapor, aquela água lá nas nuvens, ela está no estado gasoso, certo? O ciclo da água na natureza, pessoal. Na natureza, a água sofre mudanças de estado físico em um movimento constante. Primeiro movimento, o sol aquece a água dos oceanos, mares, rios, lagos e lagoas, e essa água vai passando do estado líquido para o gasoso, transformando-se em vapor de água. 2. O vapor da água se acumula no ar. Este se eleva, resfria e se condensa, transformando-se em gotículas que originarão as nuvens. Quando ocorre a condensação, mudança do estado gasoso para o estado líquido. A água volta à terra em forma de chuva, granizo ou neve. Então, o 3. A parte da água da chuva cai e penetra no solo, formando os lençóis da água subterrâneas. A outra parte vai para os rios, mares e oceanos. Outra se evapora com o calor do sol ou por meio de transpiração de plantas e animais. Dessa forma, o ciclo se inicia novamente. A qualidade da água. Nem toda a água disponível na natureza é adequada para o nosso consumo. A água que podemos ingerir é aquela livre de impurezas, denominada de água potável, certo? Então, aquela água mineral que nós compramos para o consumo, ela é extraída de fontes, certo? E ainda passa por processo de limpeza e filtração para que a gente possa consumi-la, certo? Mas caso a água não seja mineral, nós devemos ferver ou filtrar antes do nosso consumo, certo? Então, a água ela é considerada poluída quando ela está com suas características naturais alteradas por agentes externos, que pode ser por substâncias químicas ou por micro-organismos, certo? Então, na maioria das vezes, a água contaminada parece limpa, pois não apresenta cheiro nem gosto, mas contém os seres transmissores de doença. Não podemos utilizar água poluída, pois ela pode provocar sérios prejuízos à nossa saúde, certo? Assim como a gente tem que ter um certo cuidado com a água, certo? A gente também a gente precisa preservar, né, a água que a gente tem. A gente também tem que ter muito cuidado na hora do consumo, né? Não é toda água que a gente pode chegar e pode beber, certo? Aquela água que vem da torneira é água que já é tratada, certo? Que já vem tratada pra gente, ok? Já as águas que estão lá nos rios, a gente não pode chegar e não pode beber ela assim, não. Não é porque ela não é uma água que
às vezes tem gente que joga lixo e tudo lá dentro, então a gente não pode chegar e não pode beber aquela água, não é? Por isso que a gente tem que preservar, porque tem gente que depende dessa água. Tem gente que mora ali por perto da região, de um rio, de uma lagoa, que ela sobrevive daquela água, né? Que só tem aquela água para ela. Então, é importante que a gente preserve a água que a gente tem, que a gente não polua, certo? Isso serve mais assim também para as fábricas, que muitas vezes despejam lixos dentro dessas águas, ok? Então, ó, o tratamento da água. Nas cidades existem lugares para tratar e limpar a água, que são as estações de tratamento da água, onde com o auxílio de bombas a água é drenada para vários tanques chamados de reservatório, certo? Então essa água ela é tratada para que ela possa ir para a nossa torneira, para que a gente possa consumir, certo, pessoal? Então vamos passar para o nosso último conteúdozinho sobre a água, que é evitando o desperdício da água. Mesmo o planeta Terra possuindo cerca de 70% da sua superfície coberta por água, apenas uma pequena quantidade desse líquido pode ser utilizada para o consumo humano. Como eu falei para vocês, que 70% do nosso planeta é constituído por água, porém, nem toda essa água é água doce, certo? Tem muita água nos oceanos e nos mares que elas são salgadas e a gente não pode consumi-las, não é? Então, ó, a vida dos seres vivos está intimamente relacionada ao consumo da água, porém algumas atividades humanas provocam a poluição e o desperdício desse bem tão precioso, como eu tinha falado para vocês, né? Que a gente tem que evitar o desperdício de água, que a gente tem que evitar poluir aquela água, certo? Então, tem algumas dicasinhas aqui, que eu vou ler algumas, certo? Algumas dicas para que a gente possa evitar o desperdício de água. Usar a descarga necessária só quando for necessária, bem como evitar vazamentos que vierem a seguir. Lembrar os responsáveis de consertar o vazamento de sua casa. Chamar a companhia de água da sua cidade sempre que observar algum cano estourado na rua. Isso ajuda muito no desperdício da água, certo, pessoal? Tomar banhos rápidos, deixar o chuveiro fechado enquanto estiver sem ensaboando. Então, a gente não pode passar meia hora, 20 minutos tomando banho, certo? Então, e sempre que a gente for passar sabonete, a gente desliga o chuveiro, certo? Isso vai evitar bastante desperdício da água. Fechar a torneira enquanto eu estiver escovando os dentes ou ensaboando as mãos. Entre outras dicas que a gente assim pode fazer, né? A gente pode fazer muito para evitar o desperdício da água. Isso é essencial para que no futuro essa água não nos falte. Então, pessoal, eu vou deixar o roteirozinho aqui, como eu tinha falado para vocês. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, porque essa foi a nossa aula de revisão para a prova de ciências.